O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios resulta de uma orientação do titular do Poder Executivo na sequência do processo de implementação do reforço da desconcentração administrativa, que visa, na verdade, a preparação das condições materiais para a descentralização administrativa. No geral, o plano de intervenção nos municípios traz uma dinâmica diferente de conceber, de preparar e de estabelecer prioridades das ações, das medidas, dos projetos a nível dos municípios. Ou seja, até então, a preparação dos programas de investimento público, das ações genéricas de impacto nos municípios eram essencialmente programadas, desenhadas pelos órgãos centrais. O plano traz esta inovação. Portanto, houve um processo que começa nos municípios, com a intervenção dos próprios administradores municipais, que por sua vez ouviram os próprios conselhos da escutação das comunidades dos respectivos municípios e, dada os vários constrangimentos do ponto de vista de recursos, não é, financeiros existentes para hoje, estabeleceram prioridades e entre as várias prioridades elencaram as prioridades de topo. Estas prioridades de topo foram registados em dois grandes mapas. O primeiro mapa é o mapa das necessidades, não é? Consideradas as necessidades experimentos do município, e o segundo mapa que é, na verdade, o resultado de todos os projetos que já estão em curso em sede dos respectivos territórios, ou seja, em sede dos próprios municípios. Cada município tem especificidade muito própria e o plano também respeita isso. Aliás, não poderia ser diferente se temos a participação dos munícipes e da própria administração do município. Cada um olhou para si, para a sua realidade e elencou as suas prioridades. Depois, houve uma fase que deu-se lugar à intervenção dos governadores provinciais. Para quê? Para que as ações dos próprios municípios fossem também congregadas e apresentadas de forma articulada. Ou seja, há obviamente algumas ações que têm impacto intermunicipal, há algumas outras ações que têm impacto no município, mas cuja competência de execução cabe à alçada do governo provincial, assim como há algumas e muito poucas, por acaso no PIM nós podemos constatar que são, em termos de percentagem, a intervenção dos órgãos centrais anda à volta de cerca de 30% ou menos disso, não é? Mas há também ainda em alguns municípios muitos projetos, muitas ações que estão inscritas no PIM, mas cuja responsabilidade do ponto de vista de execução cabe, obviamente, aos departamentos ministeriais que respondem por estas áreas. O PIM será, obviamente, financiado, não podia ser diferente, pelo Orçamento Geral do Estado, ok? Pois há aqui também um trabalho, que é um trabalho técnico subsequente, porque o grupo multissetorial que integra o grupo de trabalho PIM, integra os setores prioritários, foram elencados para este propósito, como sendo a educação, a saúde, o ordenamento do território, a energia e águas, as vias de comunicação e a segurança e ordem pública, e também o setor das finanças, porque é preciso também acautelar não só a disponibilidade dos recursos, mas também as regras em sede da execução, quer do próprio orçamento, mas também as regras inerentes à questão da contratação pública, a fiscalização sucessiva.
uma série de fatores, de princípios que devem ser tidos em consideração, ou seja, não podem ser ignorados, mas que em sede do PIM estão a ser avaliados de uma forma integrada para que porque disso também resulta o sucesso do plano nos prazos em que se propõe a execução das suas ações. Portanto, foi criada uma estrutura executiva para o acompanhamento e a monitorização do plano, que é obviamente encabeçado em sede de desenho dessa estrutura pelo titular de executivo, é coordenada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e tem a coordenação técnica executiva do Ministro da Administração do Território. Depois integram os outros setores, né, que eu já referi, e há aqui também uma espécie de uma estrutura de mando, mas também pretende-se também que essa estrutura do mando tenha também sobre a sua égide a estrutura de acompanhamento, de monitorização e de supervisão, digamos assim, da execução das ações e dos projetos que integram o plano. O plano integra as várias ações de preparação para a implementação das autarquias, ou seja, do ponto de vista da estratégia do executivo, há uma série de ações que devem ser tidas em consideração, agora ainda em sede do reforço da desconcentração, e o plano é, na verdade, uma antecâmara, não é? Da implementação do processo de implementação das autarquias. Portanto, é no fundo a criação das condições para que os municípios, quando passarem para as autarquias, estejam minimamente em condições de andarem por si.